eu relatei algumas experiências que eu tive, né? Essas experiências, elas melhoraram muito a minha vida, né? No sentido de você aprender mais a espiritualidade sem ter que terceirizar, né? Eu penso que é uma ferramenta, né? Não pode ser o sentido da nossa vida, né? Você falar, eu quero ser um projetor astral. Eu penso que você tem que ter força, determinação suficiente para fazer o caminho da projeção astral, mas utilizá-la como uma ferramenta para o seu crescimento, né? Para não ficar terceirizando a espiritualidade, não ficar terceirizando aquilo que a gente não consegue ver, né? Então, eu acho que essa é a ideia. E eu já relatei algumas experiências, mas tinha uma experiência uma das experiências que eu tive, que eu era bem jovem, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, né? E eu queria saber se, por exemplo, quando você está fora do seu corpo físico, né, se você consegue provocar algum tipo de reação em insetos, em animais, né? Fazer esse tipo de experiência, né? Então, eu tinha um certo receio, por exemplo, que um réptil como uma cobra, né? Quando você se aproxima de um bicho desses, de repente acontecer. Naquela época era não tinha conhecimento. Por exemplo, eu achava que poderia acontecer alguma coisa comigo. Depois eu descobri que não dá para acontecer nada, a não ser se você somatizar através da tua estrutura emocional, né? E eu lembro que uma época eu fui num determinado lugar e eu queria ver coisas assim, que eu, por exemplo, fizesse algum movimento na dimensão astral e o inseto reagisse, né? Alguma coisa assim. Então, aconteceu uma experiência engraçada, que eu morava na região de Parelheiros, né? E tinha uma aranha na parede, um papamosca. Na verdade, o papamosca, você pega ele na mão e né? Só um papamosca, né? Mas eu queria ver a reação dele, porque ele parecia muito ágil, muito, né, elétrico. E eu falei, puxa, eu vou sair do meu corpo, né? E eu vou tentar, com a minha energia, com os meus paradedos, né, com a minha intenção, tocá-lo e ver se ele se movimenta ou se ele percebe a minha presença, né? O que eu achei é que esse bichinho, na hora que, por exemplo, eu passasse as mãos por ele, ele ia se movimentar, né, para um lado e para o outro, porque ele seria tocado por esse tipo de energia. Mas, quando eu fiz a experiência, né, o que aconteceu? Eu saí do corpo, né, flutuei até a sala e, quando chegou lá, eu fui me aproximando devagar, né, para poder fazer a experiência, né? Quer dizer, já tinha feito toda uma estrutura da minha experiência para poder fazer o toque lá no papamosca. Só que quando eu me aproximei do papamosca, ele desceu pelo fio, né? E aí ele ficou no chão e saiu andando. E eu não sabia se a minha aproximação tinha causado aquilo ou não. Então eu fui atrás dele, né? E aconteceu uma coisa interessante, porque conforme eu me aproximei, ele estava andando numa direção, ele virou. Virou, e eu achei que ele tinha a percepção, né, da minha presença. E para isso eu fiz um outro movimento, mas ele não respondeu ao movimento, né? Aí, logo em seguida, quando eu fiz um movimento em outra direção, ele se virou para aquela direção. Agora, olha que coisa bem engraçada, né? Isso é uma coisa que não dá nem para a gente considerar
uma coisa para ser usada como científica, né? Porque eu não tinha toda a metodologia científica, eu estava querendo descobrir o que acontecia. E essa experiência eu fiz, né? E fiz vários movimentos, alguns ele respondeu, outros ele não respondeu. Os que ele respondeu na direção em que eu estava. E eu fiquei, até eu ri muito depois, eu falei, nossa, isso é muito engraçado, porque eu não posso nem contar. Na época eu não podia contar para ninguém o que eu estava fazendo, né? Vamos falar que eu sou um doido de pedra. E eu fiz essa experiência, né, que foi uma experiência que eu registrei, né? Eu contei detalhadamente como eu saí do corpo, qual era a minha intenção, né? Como eu me dirigi até a sala, foi que eu fui lá naquele, né, nessa aranha, né, que é um papamosca, tudo que eu fiz, toda a sequência ficou registrada, porque eu falei, puxa, isso aqui eu posso utilizar em algum momento, né? Então foi uma experiência que para mim foi legal no sentido de que eu estava testando as coisas, né? E esse teste para mim foi um começo de alguma coisa. Eu estou contando isso porque eu penso que, normalmente quando a gente faz projeções astrais, a gente tem outros sentidos da nossa vida, né? Você faz coisa, sabe, a gente quer sair e quer conversar com um parente falecido, a gente quer sair e quer conhecer algum lugar, né? Ou buscar alguma coisa. Então eu acho que não é uma coisa, como é que se diz, que a gente expande, né? E eu penso que isso acontece quando a gente não tem o controle do veículo astral, né? A gente fica tentando fazer coisas para se beneficiar. E eu fiz isso também muito, né? De querer ter experiências com várias coisas para me beneficiar, flutuando, sabe? Sentindo energias, né? Fazendo viagens à distância a grande velocidade. Tudo isso você vai fazer. Mas depois você começa a descobrir que existem outras coisas interessantes que acontecem à tua volta e que você pode acrescentar com esse tipo de possibilidade, de ferramenta, um espaço muito maior na sua vida, né? E eu fui tendo esse tipo de experiência. Então, isso foi bom para mim. Eu estou passando essa experiência e continuarei a contar outras experiências de projeção astral, algumas que são interessantes, né, que você vai falar, puxa, que maravilha, e outras que são muito simples e talvez até bobas, né, porque não sei o que as pessoas realmente pensam sobre isso. O nosso site é o www.centrodeestudos.org e o nosso blog é o foradocorpo.com. Eu aguardo você.